Bom, boa noite, queridos alunos. Vamos tentar resolver hoje a questão que foi proposta aí para levantamento de quantitativo do exercício, certo? De uma casa com as seguintes dimensões, né? Ela tem 4,15 metros na parte externa por 5,15. Também existe um banheiro, né, de 1,70 por 2,60. Então, primeiramente, nós precisamos levantar nossos quantitativos dos serviços preliminares. Então, a etapa que precisa ser executada, primeiramente, é os serviços preliminares, para depois nós ir para a fundação, depois para a alvenaria de elevação, a superestrutura, a madeiramento, e aí partir para os acabamentos. Na planilha de orçamento, a gente, na aula presencial, nós falamos de fazer uma planilha com 7 colunas, certo? Para a gente colocar o código, o código do serviço, né? A especificação, o item, a unidade de medida, a quantidade, o preço unitário e o preço total. Então, ela é opcional. Se alguém quiser colocar mais outra coluna e colocar outras especificações, fica-se à vontade. Bom, no começo de uma casa, ela precisa ser feita, primeiramente, analisando o terreno. O terreno precisa de fazer movimentação de terra, precisa fazer muro de arrimo, precisa fazer sondagem do local para conhecer melhor o terreno. Como o nosso projeto, a nossa questão é uma casa simples, de um cômodo e um banheiro, não há necessidade de fazer sondagem, mas uma obra maior precisa fazer sondagem. Então, o que nós vamos fazer? O nosso terreno, vamos considerar ele que não precisa fazer nenhuma intervenção no meu terreno. O terreno é plano, o terreno é compatível aí, com o tipo de obra que eu estou fazendo, então eu não preciso fazer uma fundação especial, certo? O que nós vamos fazer? Estaca broca, nós vamos fazer a fundação nossa é uma estaquinha broca aí de 3 metros de profundidade, viga baldrame aí de 20 por 30, viga no respaldo também de 9 por 20, certo? Laje, cobertura de telha de barro, estrutura de madeira do telhado, né? E assim por diante. Aí nós vamos comentar aí sobre essas especificações. Quando você pega um projeto, essas especificações já estão no escopo aí do memorial descritivo, que falando qual o procedimento, que cada etapa vai sofrer, né? Tipo de material, tipo de insumo, certo? Um bom projeto traz todas as informações. Diante disso, você precisa analisar a parte escrita, a parte de desenhos, certo? E as especificações dos materiais que vai ser usado. No nosso caso, para começar, nós vamos fazer aí dos materiais mais simples. Um cômodo e um banheiro, só para vocês começarem a entender sobre orçamento, sobre levantamento quantitativo, certo? Para a gente poder começar nosso orçamento. Mas, de antemão, nós precisamos conhecer bem a nossa edificação, a nossa obra. E com isso, só é possível a gente conhecer de obra se a gente participar. Então, procurar um bom estágio, ir nas obras do colega, procurar conversar com a obra do vizinho, certo? Obra sempre tem, certo?
O problema é que muita gente não gosta de obra, que obra suja, obra como se não é legal, o sol está quente e tal. Mas nós, como engenheiro, precisa estar atento a todas as etapas de obra. Então, se nós não tivermos acesso às nossas obras ou à obra do colega, a gente nunca vai conhecer de obra, certo? Então, como a obra começa? Você tem que ter um conhecimento aí do terreno, uma visita no terreno que vai ser construído, 1, 2, 3, ou quantas for necessário para você conhecer bem o seu tipo de terreno. Depois, definir que procedimento você vai usar aí até o acabamento da obra, e que tipo de construção, qual o material que você vai usar, qual as ferramentas que você vai usar, quantos funcionários você vai precisar para a execução daquela obra, certo? Então, vivendo a obra que você consegue ter condições aí de fazer um bom levantamento, certo? Existe aí as obras aí da Minha Casa Minha Vida, são obras simples, e analisando esses projetos aí, eu tenho mais de 15 anos analisando projeto Minha Casa Minha Vida aí pela Caixa. Existem muitos erros grosseiros nos orçamentos. O cara vai chutando valor, chutando quantitativo, não procura levantar o real da obra, e depois sempre tem problema. Ou o dinheiro falta ou o dinheiro passa. Se passar, beleza, vai sobrar. Mas se faltar, é um problema sério, certo? Então, no escopo lá daquela apostila que vocês têm lá, que eu enviei para vocês, tem uma lista de serviços que a gente tem que fazer. Primeiro, os serviços preliminares. Nós começamos com os serviços preliminares, depois nós passamos aí para a infraestrutura, que é a fundação, tipo de fundação, depois a superestrutura, alvenaria de embasamento, superestrutura, eu já falei, e depois cobertura, parte elétrica, parte hidráulica, certo? Revestimento, ou acabamento, pintura, e assim por diante, até chegar ao final. Bom, eu vou terminar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos começar aí a fazer aí um orçamento em cima desse projeto que está com vocês aí, o exercício proposto, certo? Mas tenha muita calma, que não é difícil, mas a gente precisa ter vivência com obra, certo? Então, se a gente não tiver vivência na obra, não tem como fazer orçamento, que você precisa. Você vai fazer uma instalação de uma porta. Qual insumo que eu preciso para fazer uma instalação de porta? Eu preciso das dobradiças, eu preciso da fechadura, eu preciso da mão de obra do carpinteiro, e assim por diante, tá bom? Até o próximo vídeo.